Bom, queridos e queridas, Evangelho de Mateus, nós vamos hoje então falar sobre o Evangelho de Mateus, né? Nós estamos numa proposta de falar sobre todos os Evangelhos, então a partir da página 54 do nosso livro, onde começa, então, o conteúdo na verdade é da 55, né? Então, a gente vai ver aqui a autoria, a data, o propósito do livro, o conteúdo, o tema central. Nós vamos então discorrer aí nessa introdução sobre o livro. Não é uma proposta de estudo ou de estudos, melhor dizendo, exaustivos, ou seja, que a gente a fundo, né, estuda a geografia, a cultura. Oi? Tudo? Vocês já acharam aí? Já? Todo mundo? Evangelho de Mateus? Página de número 61, eu falei 55, que é onde começa, na verdade, né? Mas a gente vai aqui falar direto do Evangelho de Mateus, na página de número 61. Tá sem? Não, tem que coisa, não, jamais. Isso aqui é exclusivo, foi feito para você. Agora não, chegando a ficar aqui. Todos têm livro aí, né? Quem aqui quer você, meu? Passa ali para trás, por favor. Ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos lá, página de número 61. 61. Nós vamos começar pelo Evangelho então de Mateus. Evangelho de Mateus está lá, né? Capítulo 1, Evangelho de Mateus. Todos acharam essa parte aí? Sim. O títulozinho lá. Então, Evangelho de Mateus. Os profetas do Antigo Testamento predisseram e ansiaram pela vinda do ungido que estaria na história para trazer redenção e livramento. O primeiro versículo de Mateus anuncia aquele evento há muito esperado, né? Começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus fornece a ponte essencial entre o Antigo e o Novo Testamento através de uma série cuidadosamente selecionada de citações do Antigo Testamento. Mateus documenta a reivindicação de Jesus Cristo de ser o Messias. Jesus possui as credenciais do Messias, ministra no modelo predito do Messias, prega a mensagem que somente o Messias poderia pregar e finalmente morre a morte que somente o Messias poderia morrer. Então a gente começa falando que o autor é o próprio Mateus, né, que é chamado também de Levi, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos que Jesus chama, então, aqueles 12, né? É ele. Então, Levi ou Mateus, que a Bíblia traz aí sobre o nome do autor. Ele pretende, então, falar de Jesus trazendo o aspecto de que ele é o Messias. Por quê? Porque ele está falando para os judeus. Então, os judeus estavam esperando há muitos e muitos séculos o Messias prometido, desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo número 15. Ali a gente chama de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado nas escrituras é em Gênesis capítulo 3, verso 15. Vocês lembram da passagem? Alguém lembra de memória? Se não lembram, ninguém lembra, então vamos lá recorrer ao texto, né? A primeira vez, amados, que o evangelho é pregado, que as boas novas são anunciadas da boca do próprio Deus, do próprio Yahvé, a própria Trindade proferindo o Evangelho. Então, o primeiro a pregar o Evangelho é o próprio Deus. Gênesis, capítulo de número 3, verso 15. Antes que a gente leia, eu trouxe para vocês Cristo em Gênesis. Coisa boa, hein? Então, Cristo aparecendo em Gênesis. Depois aqui em off eu anuncio para vocês. E também a cruz de Cristo trouxe para vocês. Coisa boa. Jesus pela ótica do Oriente Médio, como o judeu vê Jesus. Muito interessante. Tudo limpo para a missão. Coisa boa demais. Mais ou menos. Nessa ocasião que vocês sabem da história, onde o homem tinha pecado, o casal tinha pecado, Deus reúne então Satanás, o homem e a mulher, né? E aí vai falando para cada um as consequências que teria aquele ato na vida do homem, na vida da mulher, e também as consequências, inclusive, para a própria serpente ali.
E é interessante que ele Deus volta-se para a mulher e faz um concerto com a mulher. Então Deus agora, olha só que coisa interessante, faz uma aliança com a mulher, né? Com a mulher. Tinha feito com o homem. O homem deveria ser o protetor da mulher. O homem deveria ser aquele que protegeria a mulher, que guiaria a mulher, que providenciaria para a mulher, que daria a sua própria vida à mulher. Deus tinha feito uma aliança com o homem. Coisa boa, né? Então, isso seria a chamada submissão do homem em respeito à mulher. Ou seja, ele teria que estar debaixo dessa tarefa. Sub, embaixo, missão, tarefa. Então, submissão é isso. Eu estou debaixo de uma tarefa, né? Então, o homem sempre foi ou deveria ser submisso à mulher. As irmãs, eu pensei que agora ia falar, glória a Deus. Mas não falou porque talvez não tenha entendido. Depois Paulo resgata isso lá em Efésios capítulo 5, né? Mas a tarefa era essa. Então, a aliança de Deus era com o homem, para que o homem, então, a gente chama isso de ordem criacional. Olha que coisa interessante. Não é ordem hierárquica. Nunca houve na ótica de Deus a ordem hierárquica. É ordem criacional. A gente chama também de ordem funcional. Então, a função do líder, que é o homem em relação à mulher, nunca foi de mandar. Cabeça, essa figura de cabeça na Bíblia, nunca foi de superioridade. Nunca foi. Nem em relação a Deus, nem em relação ao homem, nem em relação a Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, essa palavra cabeça é muito mal entendida na cabeça de muitos homens. E aquele que é cabeça e pensa que ser cabeça é mandar, é um cabeçudo, não entendeu é a sua função. Então, as grandes responsabilidades, irmãos, quem tem grandes poderes tem grandes responsabilidades. Quem falou isso foi o Homem-Aranha. Peter Parker. Já dizia o Peter Parker. Mas falando sério agora, viu, Leandro? Espiritualmente falando bem, falando essas besteiras assim, para descontrair, né? Senão vocês ficam aqui querendo dormir. Quando Deus dá uma grande autoridade, grandes recursos e recursos para as pessoas, Deus espera que essas pessoas usem tudo isso para servir as outras pessoas. É por isso que a lógica, por que eu estou falando isso aqui? Daqui a pouco vocês vão descobrir. Parece que não tem nada a ver, mas tem sim, tá? A lógica é invertida. No reino de Deus a lógica é invertida. Já estou colocando de propósito a palavra reino de Deus, que a gente vai tratar bastante aqui. A lógica é invertida, ou seja, do maior serve o menor. Daquele que tem uma função de liderança, aquele que tem mais recursos, intelectual, administrativo, físico, psicológico, financeiro, social. Se eu tenho mais recurso, eu devo usar tudo isso para servir as outras pessoas e nunca para se servir. Então, o poder que se serve, não serve, entendeu? O poder que só se serve, mas não serve, ele não serve. Então, os recursos que Deus dá a todos nós, nunca é para manipular, para oprimir ou para se aproveitar das outras pessoas. Então, eu não posso, como um professor, como um docente, como alguém que talvez tenha um pouco mais de recurso intelectual, de conhecimento, isso é natural e tem que ter mesmo, eu não posso usar isso para manipulá-los, para impor sobre vocês o que eu penso. Não posso usar disso para conduzir vocês aquilo que eu penso, mas devo usar tudo isso como um intuito de levar vocês à clareza maior daquilo que eu entendo que de fato seja a vontade de Deus, e jamais usar isso em meu favor e para me sobressair sobre o Senhor ninguém ou a Senhora ninguém, e nem muito menos para oprimir ninguém através de um conhecimento, subjugando a outra pessoa. O papel do professor, o papel do homem de Deus, da mulher de Deus, o papel do adulto em relação à criança, do pastor em relação ao membro, do professor em relação ao aluno, do homem em relação à mulher, é sempre de serviço. Isso é lógica. Inclusive Mateus traz no seu evangelho. Então chega lá Deus e chama a mulher, então, porque o homem falhou no seu papel. Chama a mulher e faz um concerto com a mulher, aliança com a mulher. Talvez seja por isso que em todas as culturas na história da humanidade, a mulher sempre foi subjugada, sempre foi massacrada, sempre foi maltratada, sempre foi inferiorizada, sempre foi perseguida e tratada como objeto, como propriedade do homem.
É possível? Né? Isso tem uma lógica. Talvez o diabo já entendeu aquele negócio naquela hora e disse assim: eu vou fazer de tudo para que a mulher seja menosprezada em todas as culturas, subjugada. Olha só, irmãos. Né? Então o negócio de machismo é o quê? Satânico. Satânico. Nós temos essa cultura. De vez em quando eu me pego assim, nossa, estou sendo machista. E o que é ser machista? Ser machista é achar que a mulher é inferior de alguma maneira e que nós podemos, homens, de alguma maneira, fazer com o que quisermos a respeito da mulher, que não faríamos com outro homem. Encontraremos uma resistência muito grande, né? Mas a gente discute isso aí em outra ocasião, só para a gente pegar um pano de fundo aqui. E aí Deus diz então para a mulher, da tua semente, olha só, da tua semente, eu suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Aí está o Evangelho, as boas novas. Já viria um, olha só. Então o Evangelho já foi pregado aqui para toda a nação, desde o começo. Era homem e mulher, né? Que viria um. Então essa semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, ou seja, que acabaria com o seu império esmagador da morte através do pecado. Depois a gente lê isso lá em Hebreus capítulo 2, por exemplo, que é verso 14, alguma coisa assim, 14, 15, 16. A gente vê que então sempre foi o esperado da humanidade, né? O esperado de todas as nações, como diz o Cantares de Salomão, deve ser capítulo 2, alguma coisa assim, o esperado, o desejado das nações, esperado principalmente da nação de Israel, que foi comunicado isso de uma maneira muito mais clara. Então sempre foi esperado. Quando Caim e Abel, o Caim mata o Abel e o Caim foge, aí a mulher tem mais um filho chamado Sete. Então ela esperava, o casal esperava que esse fosse de fato o Redentor, e não foi. E sempre houve essa expectativa: quem vai nascer pode ser ele, essa semente da mulher. Sempre teve a expectativa. É por isso que as mulheres na Bíblia, quando não tinham filhos, se desesperavam, ficavam assim angustiadas a ponto de, como Raquel, me parece, me dá filho, senão eu morro. A esterilidade da mulher, e que na verdade, irmão, ninguém nem sabe se de fato o problema era a mulher, né? Isso era colocado na ótica deles. A mulher, mas a gente descobre hoje que o homem é que muitas vezes é estéril, não a mulher. Mas naquele tempo, naquele conhecimento, sempre a mulher que não era o problema, né? Que era estéril. Mas a gente já descobriu hoje que não é não. Mas a mulher então se sentia desprezada por Deus quando ela não gerava filhos e tal. Porque sempre havia essa expectativa: o Messias vai vir, né? Então isso aí, imagina, séculos e séculos, e talvez milênios, essa expectativa. E aí o Messias chega, e para Mateus falar que o Messias chegou e ele é Jesus, então ele trouxe aqui tudo aquilo que os judeus entendiam que o Messias tinha que cumprir, tudo. Quando ele começa aqui, livro da geração de Jesus Cristo, essa palavra, Jesus é Salvador, que é a mesma de Josué, né? E Yehoshua no hebraico, e no grego aqui é Jesus. Quando ele fala então assim, o Salvador ungido, é o significado de Jesus Christos, Jesus Christos, Jesus o Salvador, e o Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias, Mashiach, né? Então o Messias ungido, quem era ungido? Era aquele que tinha a plenitude do Espírito, das virtudes do Espírito Santo sobre sua vida. Vamos ler Isaías capítulo de número 11. Depois nós lemos Isaías também, capítulo de número 61, só para a gente ir entendendo a expectativa dos judeus e também as características que o Messias teria que ter. E o judeu não aceitaria, não acreditaria em nenhum outro que não tivesse essas características, que não preenchesse esses requisitos. Isaías capítulo de número 11, versículos de número 1 e versículo de número 2. Isaías. Vocês sabem que Isaías é o profeta chamado de messiânico, né? Vocês já estudaram isso, ouviram isso? Profeta, já todos, messiânico. É ele que traz, de todos os profetas do Antigo Testamento,
de todos os livros do Antigo Testamento, mais características acerca do Messias, ou seja, de Jesus. Se nós não tivéssemos, irmãos, olha que coisa interessante, olha que dado interessante, informação interessante. Se nós não tivéssemos os evangelhos para nos falar de Jesus, o livro de Isaías nos bastaria. Ele fala de todas as características do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, né? Muito interessante. O Isaías 53, por exemplo, nossa, você vê ali, não é? A descrição de quem ele seria, como ele viria, como ele se comportaria. É um negócio assim fenomenal. Então, assim, o livro de Isaías é o profeta que mais fala de Jesus, do começo ao fim. Capítulo 6, verso 9, por exemplo, de Isaías. Lembram do texto? Não lembram? Isaías 7,14, lembram? Então vamos lá, eu acho que é 6 e 9. Varão de Deus, se tu achou, leia, por favor, compartilhe com a gente, com aquela voz de trovão. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato, e não entendeis. Ah, Varão, eu combinei um negócio contigo que tu não lembrou. Quando eu falar 6 e 9, você entende 9 e 6. Errei, amados, desculpa, tá? Capítulo 9, versículo 6, eu inverti, né? 6 e 9, 9 e 6, eu acho também agora. Porque o menino isso aí, nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha que coisa linda. 7,14 de Isaías. 7,14. Eu acho que é isso. Eu não estou confiando em mais nada que eu falo. 7,14, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O que quer dizer? O Mateus explica: Deus conosco. Eu acho que é ele, né? Eu acho que é o Mateus, mas a gente vai ver mais para frente. É o Mateus mesmo que fala, o Emanuel, que é Deus conosco. Capítulo 1 mesmo. Então, amados, haveria de vir um profeta, mais do que um profeta, aliás, que traria toda a vontade de Deus, que seria aquele que viria para salvar a nação e a humanidade. Mas na ótica dos judeus, ele viria, o Messias, salvar apenas os judeus, não é? É por isso que quando Jesus veio, os judeus não o aceitaram, não o reconheceram como Messias, pelo menos a nação no geral, e principalmente a liderança. Então, na verdade, a liderança da nação que rejeitou, e com eles também muitos e muitos judeus não aceitaram, né? Por outro lado, também muitos acreditaram nele posteriormente. Mas a questão é, então Mateus, ele pretende trazer Jesus para os judeus como esse que foi profetizado em todo o Antigo Testamento, através de todos os profetas, através inclusive do profeta maior, vamos dizer assim, dos judeus. Quem era o profeta maior dos judeus? Moisés. Então Moisés é aquele que é chamado de o profeta, e o Moisés, ele diz assim: Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, todo aquele que não ouvir será espirrado, extirpado do povo de Israel, todo aquele que não ouvir. Então o profeta da nação, o profeta do povo judeu era Moisés, e ele disse que seria um profeta semelhante a ele. E aí, quando vem desenrolando a história bíblica, a gente percebe que aparece outra figura tão importante quanto Moisés, que é o Davi. Então Davi é o cara que ele representa a esperança de Israel, porque Davi é aquele que alavanca, aquele que destaca na história essa naçãozinha tão pequenininha, tão michuruca, tão acanhada, esse povozinho, esse pequeno rebanho, essa nação sem poder militar nenhum, irmãos. Comparado com as outras nações, Israel sempre foi uma naçãozinha que não dava conta de nada, sempre esmagada pelas nações, sempre oprimida pelas nações. Por que esse povo resiste na história? Porque na verdade quem peleja as pelejas de Israel é o próprio Jeová de Sabaote,
Senhor dos Exércitos. Então a gente percebe a glória de Deus com esse povozinho preservando na história para o bem da humanidade. Então quem era o povo judeu? Era essa nação, esse povo que foi preservado na história para o bem da humanidade, porque Israel era como um berço que traria o neném, o menino Jesus, para salvar toda a humanidade. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente pensa nesse propósito macro de Deus, não micro, não é essa naçãozinha que Deus está escolhendo para salvar e as outras são desprezadas, não. É a partir dela, deu privilégio para esse povo, não só trazer o Messias, que é o principal, lógico, mas dar a clareza disso. Então, Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 2, se não me falha a memória, e eu gostaria que a gente conferisse lá, porque é assim que a gente vai aprendendo a Bíblia, né? Toda vez que a gente discute ela, a gente lê a Bíblia, toda vez que nós... É o 3, tá, irmãos? É o capítulo 3. Isso, capítulo 3 de Romanos. Toda vez que a gente fala alguma coisa e busca uma referência bíblica, aquilo vai fixando. Então é a fala, é a ideia, é a exposição junto com o texto bíblico. E a gente toda vez que consulta a Bíblia, toda vez que lê a Bíblia, também a gente vai absorvendo. Então, amados, leitura de Bíblia. Nós temos que conhecer esse livro. Nós precisamos ter familiaridade com ele. Nós precisamos saber onde fica Romanos, onde fica Filemão. Teve um tempo, uma febre entre os adultos, inclusive, de achar Pokémon. E eu queria ver achar Filemão, que eles não achavam na Bíblia. Não é? Lembra dessa febre aí? De achar o Pokémonzinho ali? É. E o povo não achava. E o Filemão não achava. Então, onde fica Filemão, onde fica Naum, onde fica Obadias, onde fica Joel, esses livros menos lidos e conhecidos, a gente precisa ter familiaridade mesmo. A gente precisa manusear a Bíblia. A gente precisa conhecê-la como ninguém, não é? Nós precisamos ter esse interesse. Eu desconheço, amados, essa realidade que alguns querem, não é realidade. Eu desconheço essa ideia que alguns querem falar, que o estudo bíblico, conhecimento bíblico esfria um crente. Como pode ser isso? Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Alguém me explica como que eu me interessando pela palavra de Deus, isso aqui é lenha, oração é fogo. Juntos os dois, irmãos, isso aqui vira um negócio interessante. A espiritualidade completa. Alguém perguntou para mim, André, o que é mais importante para a vida cristã? A espiritualidade do discípulo de Cristo, o conhecimento bíblico ou a vida de oração? Eu disse, pergunta para o passarinho, qual é mais importante, se a asa direita ou a esquerda? Irmãos, não tem um mais importante do que o outro. Os dois são essenciais para uma vida pujante, fervorosa, equilibrada, não é? A palavra, nós somos centralizados no entendimento, e na oração nós somos impulsionados a pregar essa palavra e vivê-la. Então é feijão e arroz, não é? Então vamos lá. Eu não estou bravo, não, só estou empolgado. É assim que eu estou empolgado. Hoje eu quero, entendeu? Agora, Romanos capítulo 6. Achei que era fogo já que estava. Não, foi uma cinza aqui. Veio de algum dessa cinza aí. Eu acho que abanaram aí, saiu a cinza e. Romanos capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Olha que coisa interessante. As palavras de Deus lhes foram confiadas. E aí Paulo, ele vai dizendo que os judeus recebem, não só aqui nesse texto, mas em Romanos, em outra passagem em Romanos, acho que capítulo 14, alguma coisa assim, ele vai dizer que a nação de Israel, o povo judeu, recebeu os dons, a vocação, os oráculos, né? A palavra de Deus, tudo isso foi entregue. Então a nação de Israel teve um privilégio, que é de receber as profecias, os dons, a revelação de Deus, as manifestações na história de Deus, né? Teve o privilégio de trazer o Messias à humanidade. João capítulo de número 1, irmãos, verso de número 11, por exemplo, veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veio para o que era seu. Lembra que Jesus, ele se deparou com uma mulher sendo Fenícia, e disse assim, Senhor,
falou da filha dela, alguma coisa assim, não foi? Estava precisando de um socorro e tal. E Jesus disse: não, eu não vim, senão a casa de Israel. Era uma mulher estrangeira. Aí a mulher ganhou o coração de Jesus, na humildade. Disse: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa, seu Senhor. Mas disse: nunca vi uma fé desse jeito assim, não. Vou lhe abençoar. Mas o propósito primário era a nação de Israel, essas ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? E a partir então deles fosse alcançado todo mundo. Sempre foi o propósito, não estou falando só na época de Jesus, não. Lá desde Abraão, lá desde Gênesis, isso é mostrado. E isso vem sendo mostrado ao longo do Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, casa com uma mulher estrangeira. O Abraão casa com outra mulher, né? Tal. Moisés e Joquebede, né? É isso mesmo? Se eu não estou mostrando as bolas. Aí depois que ela falece, casa com outra lá, que é Miriam e Arão, usando essa desculpa e tal, mas não tem nada a ver. Casou com outra. E o Moisés também tem Jetro, que é medianita, da terra de Midian. As nações vão se aproximando. E nunca houve esse privilégio, houve na cabeça deles, na cabeça dos judeus, que eles eram os melhores, né? Então assim, nós somos cristãos, a gente não é espírita. Nós somos evangélicos, nós somos católicos, nós somos pentecostais, ou nós somos reformados. Essas coisas, irmão, é coisa do homem, é coisa, sabe, sabe quando eu ouço essas questões de que as pessoas às vezes acham que são superiores às outras por pertencer a uma denominação, por ser de uma linha teológica, por ter tal líder, por ter um pouco mais disso ou daquilo. Sabe o que eu vejo nisso? Aliás, que eu vejo, sabe o que eu sinto? Eu sinto um cheiro. Assim, Lúcifer se aproximando. Cheiro de Lúcifer. A soberba. O vírus luciferiano da soberba entrando assim, ó, na vida dessas pessoas, não é? Irmão, esse vírus luciferiano, sabemos mais, somos melhores, pertencemos até a denominação e não sei, bobagem, isso é bobagem. Nós somos de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, pela grande graça e misericórdia. E os outros, filhos do diabo? Não. Filhos de Deus ainda não alcançados. É isso que Israel nunca compreendeu, achando que era melhor do que as outras nações. É isso que a igreja, infelizmente, evangélica na história. Sim, e nós também, isso que eu estou falando, não é privilégio de um ou de outro. Nós também, os evangélicos, pentecostais, os reformados, os não sei o quê. Irmãos, a gente precisa entender que evangelho é para todos os povos, línguas, tribo e nação. No final da história é isso que vai ser colocado como que é um privilégio que a gente teve de compartilhar, né? Então a gente entende aqui que o evangelho, quando ele é falado para os judeus, ele é mostrado inclusive para os judeus que eles não receberam o Messias e ele veio o Messias. E o Mateus, ele pretende então falar que Jesus foi aquele Messias que eles tanto desejaram na história e veio. Então ele começa a falar, ele tem aqui a genealogia, ele é filho de Abraão, ele é filho está escrito aqui, de Davi, né? Ele gerou todos os patriarcas, é ele que veio. Então é interessante, amados, que Mateus começa então falando dos requisitos de Jesus como sendo ungido de Deus, o Messias, aquele que viria. Lá no capítulo 61 de Isaías, que eu falei, que a gente acabou não lendo, mas eu gostaria que a gente consultasse lá, capítulo 61, acho que é verso 1 e 2 apenas, de Isaías. Alguém achando, por favor, leia. Capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me e restaurar os contritos de coração. Isso. E proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos,
apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador de todos os tristes. Isso, consolar todos os tristes de Sião. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Esse Jesus, que ele recebeu o Espírito Santo, ungindo ele. Então, daí vem a palavra Messias, ou ungido, né? O capacitado. Nós não lemos Isaías 11, né? Eu estou tão empolgado querendo falar para vocês um monte de coisa, eu falo da referência e não leio, né? Irmãos, me perdoem. É muita coisa que vem na cabeça e eu não seguro, vou atropelando. O Isaías, capítulo 11. Isaías 11, verso 1 e 2, vai falar dessa plenitude do Espírito Santo, né, na vida do Messias, Jesus, que é ungido, né? Então, o 11 de Isaías, verso 2, vai falar disso, né? Geração de Jessé. Pode ler, minha irmã. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Leu um também, não foi o 2 só? o 2. Só o 2, né? Leu um também. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das tuas raízes um renovo frutificará. Isso, então, da geração de Jessé, né? O rebento, o raminho, o broto, né? Aquele que sai ali. Então, por isso que eu digo, irmão, você está meio ruim, enfermo espiritualmente falando, vai tomar um chá de raiz de Jessé que dá uma melhorada. Então, é bom, viu, mano? Chazinho de raiz de Jessé, né? O próprio Jesus. Então, aqui a plenitude do Espírito Santo, a gente vê as virtudes do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de tal, inteligência, disso, aquilo, né? Ou seja, essa plenitude. E o capítulo 61 que a Cláudia leu, vai dizer isso, né? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? Para pregar isso, aquilo, outro. Então, ele é o Messias, é o ungido, é o único ungido de Deus, é o capacitado. Então, escreve Mateus para os judeus, para mostrar que Jesus é esse Messias, aquele que os profetas profetizaram, e aí mostra Jesus como quem? Quem é a figura que, como Mateus apresenta Jesus? Qual a figura? De um leão. Essa é a figura que representa, a gente tem a chamada tipologia, que é o estudo das figuras, né? Dos tipos e tal, das representatividades. Então a gente faz isso na teologia. O Mateus, ele tem uma cor e tem um animal que representa. Todos os evangelhos têm, né? Para dar um resumo aqui, depois eu vou retomando. Então, assim, lembra do querubim? O rosto do querubim? Isaías 1 e Isaías 11, quase que se repete. Isaías não, ô Jesus. Qual é o profeta? Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, né? São os dois capítulos que aparece aquela visão do querubim, rosto de homem, não é isso? Ele tem um rosto de homem, tem um rosto de águia voando, um rosto de boi, de novilho, e um rosto de leão, não é isso? Então aqui representa, na tipologia, os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos, eles trazem Jesus como rei, como homem perfeito, como aquele que veio do céu, a figura da águia, e como o novilho, que é aquele que foi sacrificado, o boi, né? Que era sacrificado, o servo. Então em Mateus está o leão, em Marcos está o novilho, Jesus servo, em Lucas está o homem perfeito, rosto de homem, e em João está, então, Jesus como a águia, aquele que veio do céu, como o homem divino, como Deus. Então são representações. A gente pega o tabernáculo, que tinha os tecidos que cobriam a tenda, então está lá, cor de púrpura, representa a cor do rei, o manto do rei era púrpura. Púrpura é um vermelho azulado, né? Um vermelho azulado, púrpura. Aí tem lá o próprio púrpura, tem vermelho, que é a cor do sangue, que representa então o novilho sacrificado, que é Jesus apresentado como servo para os romanos, que é em Marcos. Aí vem o branco, né? Tecidinho branco, que é esse Jesus apresentado em Lucas, para os gregos, o homem perfeito, sem mácula, o homem sem pecado. E aí vem a cor azul, que representa o céu, que João, no caso, apresenta para a igreja o Jesus, Deus, o Logos. Dadas essas informações, vamos voltar para Mateus,
Tá muita coisa assim, irmão? Tá confundindo? Tá tudo certo? Esclarecendo. Aí você repetisse para anotar. Tá bom. Rapidinho, anotem aí. Olha que coisa interessante. Então, Mateus. Qual animal que representa? Então, leão. Por quê? Porque Jesus é apresentado como o rei, né? Como soberano, como Senhor, como rei. O rei que eles esperavam. Então, a cor, então, que representa a realeza? Púrpura. Coloca aí, púrpura. Marcos. Qual animal que representa Marcos? O novilho, ou boi, né? Novilho, boi. Por quê? Porque representa Jesus, e Marcos apresenta, melhor dizendo, Jesus como servo, aquele que veio para ser sacrificado, para servir, para se doar em favor das pessoas. A cor então que representa é o vermelho, por representar o sangue, então, do sacrifício. Lucas, a figura que representa o Evangelho de Lucas, é o rosto do homem, porque Lucas apresenta Jesus aos gregos como um homem perfeito. Sabedoria de Deus. Lucas então representa O animal que representa é o homem, o rosto do homem. o rosto do homem? Isso, o rosto do homem. Porque Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, que os gregos tanto esperavam, né? O homem inteligente, um homem sem defeito nenhum, moralmente perfeito, eticamente perfeito, esteticamente perfeito, espiritualmente perfeito, né? É por isso que eles tiveram tanto aqueles mitos, né? Daqueles deuses que eram quase homens, né? Mas na verdade aqueles deuses representavam mais e expressavam mais o pecado de cada um, né? E a cor? A cor é branca, cor branca, que é a pureza, né? Jesus sem mácula, sem pecado. E por fim, João, o que representa é o rosto da águia voando. Esse é o detalhe que está no texto. A águia voando. A cor então é azul, porque João apresenta Jesus para a igreja como Deus, aquele que veio do céu, aquele que é do céu. A gente vai chegar lá e a gente vai abordar tudo isso, tá? Só um panorama geral, a gente volta então agora para o mais específico, que é o Mateus. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Apocalipse 4, 6 também fala dessa semelhança aí também, não? Ok. Apocalipse 4, versículo 7. Pode ler, meu irmão, por favor. O primeiro, se ele era semelhante a um leão, e o segundo, semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de mono, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Exato, é o querubim. É a visão que João tem no capítulo 4, é o querubim, né? Esse é o aspecto do querubim. Pelo menos a visão. Não quer dizer que exatamente a gente chegar no céu, cadê aquele com 4 caras? Alguém vai falar, ficou lá no inferno. Aqui ninguém entra com mais de uma cara, não. 2 caras, 3 caras, isso aí, a todo canto. Né, irmão? Essas visões, queridos, não quer dizer que exatamente é dessa forma na realidade. São visões, é abstrato, é representativo, tá? Então a gente não deve confiar em que seja literal tudo isso. Então, se tratou de visão, não tome como literal, né? Ah, Deus tem olhos? Não. Deus tem ouvidos? Não. Deus tem mãos? Não. Deus tem narinas? Não. Isso a gente chama de antropomorfismo. Desculpa, não é antropomorfismo, é antropomorfismo, sim. É Deus se apresentando em forma de homem, antropo, né? Homem, morfismo, então forma de homem. É Deus se comunicando com o homem, mas Deus não é. Deus é espírito, não tem essas formas humanas, mas ele precisa se comunicar, então ele vai se identificando, né? É a mesma coisa que a gente chama de antropopatismo, sentimentos ou emoções de homem, Deus se apresentando como eu me arrependo de ter criado um homem, eu estou irado com o homem, minha vingança. Então esses termos e essas coisas são representativos, tá? Então a gente sempre vai ter dificuldade de chegar exatamente no significado dessas coisas, mas deixa para lá que isso aí é estudo de tipologia e de escatologia, a gente tem matérias específicas para isso, embora talvez não teremos no nosso curso, mas posso dar um curso à parte disso aí, né? Tem que entender o peixe. Mas vamos voltar aqui, Mateus, então ele vai trazendo tranquilo, né, irmãos? Mateus é o autor, tá? É escrito aí por volta, mais ou menos, né?
A data sempre aproximada, cerca do ano 60 depois de Cristo. No ano 60 depois de Cristo, Mateus escreve este evangelho. É o primeiro a ser escrito? Não, não é o primeiro a ser escrito. Por que está então aqui? Por que a igreja na história colocou Mateus como sendo aqui na ordem o primeiro? Porque justamente ele faz essa ponte entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento acaba, Mateus então é esse primeiro evangelista colocado aqui na ordem, na organização da Bíblia, porque ele já faz essa transição, né? Antigo Testamento para Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, os judeus ali que eram muito mais familiarizados, então Mateus é introduzido aqui pela igreja e com esse intuito também de dar continuidade à mensagem aos judeus, como Jesus sendo Messias. Capítulo 3, capítulo 4 fala de Cristo. Capítulo 5 que eu quero destacar. Eu preciso, irmão, só pontuar algumas coisas, eu não tenho condição de estar indo capítulo a capítulo e, né, como eu falei para vocês, o propósito não é esse estudo exaustivo. Seria muito bom que vocês comprassem qualquer comentário bíblico, não só aquele que eu indiquei, mas qualquer comentário bíblico, aí sim, para vocês estudarem um livro. O que é ideal? É estudar o livro, todo o livro, todos os livros da Bíblia, livro por livro, cada livro, capítulo por capítulo, cada capítulo, versículo por versículo, tá certo? E a gente precisa, lembra que eu falei? A gente precisa conhecer, então a gente precisa estudar dessa forma. É estudo bíblico, isso se chama teologia bíblica, melhor dizendo. O que nós estudamos é teologia sistemática, que a gente estuda por assuntos, por temas, né? Então a gente está estudando o que? Evangelhos. A gente vai estudar o que? Trindade, bibliologia, amartiologia, soteriologia. Isso é estudo sistemático. Então a gente pega o tema sistematicamente de Gênesis e Apocalipse, o que diz a Bíblia a respeito desse tema. Agora, estudo bíblico é estudar Gênesis. Vamos estudar Gênesis, irmão. Passar aí 2, 3, 4 meses estudando Gênesis. 50 capítulos, capítulo a capítulo, comentando aspecto cultural, geográfico e coisa. Vamos fazer isso aí? Vocês querem? Algum dia a gente faz isso aí. Um curso à parte. Estou propondo, mas deixa para lá. Em off a gente faz isso aí. Né? Vamos lá. Capítulo 5, amados. Por que eu estou pegando o capítulo 5, 6 e 7? Não vou discorrer, só para vocês terem referência aí. Então anotem, capítulo 5, 6 e 7 é o chamado Sermão da Montanha. Então o Sermão da Montanha não é apenas o capítulo 5, consiste no capítulo 5, 6 e 7. Jesus sobe em um lugar, vai para um lugar, lá ele se assenta e começa como um rabi, como um mestre, a ensinar então aqueles seus discípulos. Então, essa fala de Jesus, esse ensino de Jesus, é o capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos é a ocasião que Jesus senta e começa a falar. E a gente fala que o Sermão da Montanha é, na verdade, o ensino ético do reino de Deus. Aqui está os princípios do reino de Deus. Lembrando que Mateus vai falar muito de Jesus como rei. Se é rei, tem um reino. Se tem um reino e se tem rei, tem regras, ou tem princípios, ou tem valores e ensinamentos a respeito desse reino, porque o negócio não é bagunçado, não é, irmão? Se existe um rei, se existe um soberano, alguém perguntou, inclusive alguém na história que era meio ateu, se é que existe alguém que é meio ateu, é todo ou não é, né? Mas eu digo assim, é uma pessoa que não, intelectual, é que eu estou esquecendo o nome da pessoa, muito conhecido na história, disse, bom, se Deus existe de fato, se Deus é uma realidade, ele existe, então deve ter alguma maneira correta de viver. Não é lógico? Se existe Deus, se Deus existe, se Criador existe, se Soberano existe, então ele estabeleceu regras para viver. Então a gente não pode viver de qualquer forma. A Deus dará. De qualquer forma, não. Existe uma forma correta de viver. Então, esse Sermão do Monte é um padrão ético, é um padrão moral, é um padrão, são virtudes e valores que Deus ele coloca para os seus discípulos. Então isso aqui não é exigido dos seres humanos quando eles não são discípulos de Jesus, porque essas pessoas não terão condições de viver segundo esse padrão. Apenas aqueles que são regidos então por esse rei, através do Espírito Santo que vem habitar na vida então desses súditos ou desses filhos do reino. É muito interessante, irmãos, porque o reino de Deus só é possível vê-lo de dentro. A gente não vê de fora.
só se vê de dentro. E como faz para entrar no reino de Deus? O João vai falar no capítulo número 3, tão conhecido. Precisa nascer de novo. Né? É como se nós tivéssemos em uma praça, e essa praça tivesse uma nave espacial assim, e a gente não visse essa nave espacial, né? E quando a gente fosse sugado para dentro dela, a gente ia ver a praça, a gente ia ver a nave, ia ver tudo. As pessoas que estão fora não conseguem ver, nem perceber, nem experienciar, só se estão dentro. Aí vê tudo, inclusive, dentro e fora, e entende que tudo isso na verdade é reino de Deus. Então a gente vai entender o que é soberania, quem é esse rei. Então Jesus não é rei apenas, irmão, ele é por direito, mas não é ainda de fato. Ele é rei porque ele é soberano, ele é criador. Jesus, ele é rei por direito de todo esse reino que é a sua criação. Só que nem todos ou muitos não o reconhecem como rei, mas isso não deixa que ele seja, ele não deixa de ser rei por direito. Ele só não é de fato, porque não é reconhecido pelos outros, porque esses outros não nasceram de novo, não entraram nesse reino e não reconhecem esse rei. Podem até conhecer pela informação, mas não o reconhecem porque não tem essa